Olá, graça e paz em nome de Jesus. Estamos no 122º dia do projeto Conheça a Sua Bíblia. Sigamos com perseverança até o final. Jó 20. Segunda fala de Zofar. Então Zofar, o Naamatita, tomou a palavra e disse: Visto que os meus pensamentos me impõem resposta, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão, que me envergonha, mas o meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. O júbilo dos ímpios é breve. Será que você não sabe que desde todos os tempos, desde que o ser humano foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos maus é momentânea? Ainda que a sua presunção chegue aos céus e a sua cabeça atinja as nuvens, como o seu próprio esterco, ele apodrecerá para sempre. E os que conheceram perguntarão: onde está ele? Voará como um sonho e não será encontrado. Será afugentado como uma visão da noite. Os olhos que o viram não verão mais, e o lugar onde ele estava não verá outra vez. Os seus filhos procurarão aplacar os pobres, e com as suas mãos ele lhes devolverá os seus bens. Ainda que os seus ossos estejam cheios do vigor da sua juventude, esse vigor se deitará com ele no pó. O mal é veneno. Ainda que o mal seja doce na sua boca, e ele o esconda debaixo da língua, e o saboreie, e não o queira largar, mas o retenha em sua boca, o fato é que a sua comida se transformará no seu estômago. Será veneno de cobra no seu interior. Engoliu riquezas, mas terá de vomitá-las. Deus o obrigará a lançá-las do seu ventre. Sugou o veneno de cobra, a mordedura da víbora o matará. Não se deliciará com a vista dos ribeiros e dos rios transbordantes de mel e de leite. Devolverá o fruto do seu trabalho e não o engolirá. Do lucro dos seus negócios não tirará prazer nenhum, porque oprimiu e desamparou os pobres, roubou casas que não construiu. Por não haver limites à sua cobiça, não chegará a salvar as coisas por ele desejadas. Nada escapou à sua cobiça insaciável, por isso a sua prosperidade não durará. Na plenitude da sua riqueza, ficará angustiado. Toda a força da miséria virá sobre ele. A ira de Deus sobre o ímpio. Para encher-lhe a barriga, Deus mandará sobre ele o furor da sua ira, que, por alimento, mandará chover sobre ele. Se fugir das armas de ferro, uma flecha de bronze o atravessará. Ele arranca a flecha das suas costas, e esta vem brilhando com o seu fel, e o pavor tomará conta dele. Todas as calamidades serão reservadas contra os seus tesouros. Um fogo não aceso por mãos humanas o consumirá e devorará o que ficar na sua tenda. Os céus manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. As riquezas de sua casa serão levadas embora, como água serão derramadas no dia da ira de Deus. Esta é, da parte de Deus, a sorte do ímpio. Esta é a herança decretada por Deus. Jó 21. Resposta de Jó. Será que é do homem que eu me queixo? Então Jó respondeu: Ouçam com atenção as minhas palavras. Seja esta a consolação que vocês me trazem. Tenham paciência, e eu falarei. E havendo eu falado, poderão zombar de mim. Será que é do homem que eu me queixo? Não tenho motivo para ficar impaciente. Olhem para mim e fiquem pasmos, e ponham a mão sobre a boca, porque só de pensar nisso fico apavorado e sinto um calafrio passar pelo meu corpo. Os maus cantam e se alegram. Como é que os ímpios continuam vivos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Os seus filhos se estabelecem na sua presença.
e os seus descendentes diante dos seus olhos. As suas casas têm paz e estão livres do medo, e a vara de Deus não os fustiga. Os seus touros geram e não falham. As suas novilhas têm a cria e não abortam. Deixam as suas crianças correr como um rebanho. Os seus filhos saltam de alegria. Cantam com tamborim e harpa e alegram-se ao som da flauta. Passam os seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura. E são estes os que se dirigem a Deus dizendo: deixa-nos em paz, não queremos conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? E o que ganhamos se lhe fizermos orações? Vejam que não provém deles a sua prosperidade. Longe de mim o conselho dos ímpios. Que Deus castigue os ímpios. Quantas vezes se apaga a lâmpada dos ímpios? Quantas vezes lhe sobrevém a destruição? Quantas vezes Deus, na sua ira, os faz sofrer? Quantas vezes são como a palha diante do vento e como a poeira que é levada pela tempestade? Vocês dizem que Deus reserva o castigo do perverso para os filhos dele, mas é ao perverso que Deus deveria punir para que o sinta. Seus próprios olhos devem ver a sua ruína, que ele beba do furor do Todo-Poderoso, porque depois de morto e acabada a contagem dos seus meses, que interessa a ele a sua casa? Será que alguém pode ensinar algo a Deus, a ele que julga os que estão nos céus? Um morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo, com seus baldes cheios de leite e os ossos repletos de tutano. Outro, ao contrário, morre com o coração cheio de amargura, não havendo provado o bem. Juntamente jazem no pó, onde os vermes os cobrem. Vocês querem me consolar com palavras vazias? Eis que eu conheço os pensamentos de vocês e os planos injustos que fazem para me prejudicar. Por que vocês perguntam: onde está agora a casa do príncipe? E onde ficou a tenda em que moravam os ímpios? Será que vocês nunca interrogaram os que viajam e nem levaram em conta as suas declarações, que o mal é poupado no dia da calamidade e é socorrido no dia do furor? Quem lhe jogará na cara o que ele fez? Quem o fará pagar pelo que fez? Finalmente é levado à sepultura, e sobre o seu túmulo se faz vigilância. A terra do vale que o cobre é leve, todos os homens o seguem, assim como são inumeráveis os que foram adiante dele. Como, então, vocês querem me consolar com palavras vazias? Nas respostas de vocês, só há falsidade. Jó 22. Terceiro diálogo. Terceira fala de Elifaz. Você cometeu muitos pecados. Então Elifaz, o temanita, tomou a palavra e disse: pode o homem ser de algum proveito para Deus? Não. O sábio só é útil a si mesmo. Será que o Todo-Poderoso tem interesse em que você seja justo? Será que ele tem algum lucro se você for perfeito em todos os seus caminhos? Ou será que é por causa do seu temor a Deus que ele o repreende ou entra em juízo contra você? Não é fato que é grande a sua maldade e incalculável a sua iniquidade? Porque, sem motivo, você exigiu penhores do seu irmão e despojou das roupas os que estavam seminus. Você não deu água ao cansado, e ao faminto você se recusou a dar pão. A terra pertencia ao homem poderoso, e só os privilegiados moravam nela. Você despediu as viúvas de mãos vazias, e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso, você está cercado de laços, e repentino pavor toma conta de você. Está submerso por trevas que impedem você de enxergar, e pelas águas transbordantes que o cobrem. Você quer seguir os iníquos?
Não está Deus nas alturas do céu? Olhe para as estrelas mais altas. Que altura! E você diz: o que é que Deus sabe? Será que ele pode julgar através de densa escuridão? Grossas nuvens o encobrem, de modo que não pode ver. Ele só passeia pela abóbada do céu. Você quer seguir a rota antiga que os iníquos percorreram? Estes foram levados antes do tempo. Uma torrente arrastou os seus alicerces. Diziam a Deus: deixa-nos em paz. E perguntavam: o que pode fazer-nos o Todo-Poderoso? Contudo, foi Deus quem encheu-os de bens as casas deles. Longe de mim o conselho dos ímpios. Os justos veem a destruição deles e se alegram. O inocente zomba deles, dizendo: na verdade, os nossos adversários foram destruídos e o fogo consumiu o resto deles. Reconcilie-se com Deus. Portanto, reconcilie-se com Deus. Viva em paz com Ele e assim lhe sobrevirá o bem. Aceite a instrução que vem da boca de Deus e guarde as palavras dele em seu coração. Se você se converter ao Todo-Poderoso, será restabelecido. Se afastar da sua tenda a injustiça e lançar ao pó o seu ouro, o ouro de Ofir, entre pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o seu ouro e a sua prata é escolhida. Então você encontrará prazer no Todo-Poderoso e levantará o seu rosto para Deus. Você fará oração e Deus o ouvirá. E você pagará os seus votos. Se você projetar alguma coisa, ela lhe será bem-sucedida, e a luz brilhará em seus caminhos. Se forem humilhados, você dirá: para cima, e Deus salvará o humilde. Livrará até o que não é inocente. Sim, será libertado, porque você tem as mãos limpas. Jó 23. Resposta de Jó: quem dera eu soubesse onde encontrar Deus. Então Jó respondeu: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Quem dera eu soubesse onde encontrá-lo. Então me achegaria ao seu tribunal, exporia diante dele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos, saberia com que palavras ele me responderia e entenderia o que ele fosse me dizer. Será que ele discutiria comigo, segundo a grandeza do seu poder? Não, ele me atenderia. Ali, o homem reto apresentaria a sua causa diante dele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Deus sabe o meu caminho. Se me adianto, Deus não está ali. Se volto para trás, não o percebo. Se ele age à minha esquerda, não o vejo. Se ele se esconde à minha direita, não o enxergo. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, eu sairia como ouro. Os meus pés seguiram as suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento dos seus lábios nunca me afastei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Deus cumprirá o que está ordenado a meu respeito. Mas se Deus resolveu alguma coisa, quem o pode convencer a mudar de ideia? O que ele quer, isso fará, pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito. E muitas coisas como estas ainda tem planejado. Por isso, fico apavorado na sua presença, e quando penso nisso, tenho medo dele. Deus é quem fez o meu coração esmorecer. O Todo-Poderoso me encheu de pavor, porque não estou desfalecido por causa das trevas, nem porque a escuridão cobre o meu rosto. Jó 24. Os maus roubam. Por que o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento? E por que os que o conhecem não veem tais dias? Ah, os que removem os marcos de divisa, roubam os rebanhos e os apacentam.
levam o jumento que pertence ao órfão e, como penhor, ficam com o boi da viúva. Desviam do caminho os necessitados e os pobres da terra, todos têm de se esconder. Os pobres são explorados pelos maus. Como jumentos selvagens no deserto, os pobres saem para o seu trabalho, à procura de alimento. Em campo aberto encontram comida para eles e para os seus filhos. Cortam o seu pasto no campo e apanham as uvas que ficaram nas vinhas dos ímpios. Passam a noite nus por falta de roupa e não têm cobertas contra o frio. São encharcados pelas chuvas das montanhas e, por falta de abrigo, abraçam-se às rochas. Órfãozinhos são arrancados do peito e dos pobres se toma penhor. Os pobres andam nus, sem roupa, e famintos carregam os feixes. Entre os muros desses perversos espremem o azeite, pisam as uvas no lagar enquanto padecem sede. Desde as cidades gemem os que estão para morrer, e a alma dos feridos pede socorro. Mas Deus não considera isso anormal. Perversos, assassinos, adúlteros, ladrões. Os perversos são inimigos da luz, não conhecem os seus caminhos, nem permanecem nas suas veredas. O assassino se levanta de madrugada, mata o pobre e o necessitado, e de noite se torna ladrão. O olho do adúltero aguarda o crepúsculo, dizendo: ninguém me verá, e cobre o rosto. Nas trevas, ladrões invadem as casas, mas de dia ficam escondidos, não querem nada com a luz. Pois amanhã é para todos eles como sombra de morte, mas os terrores da noite lhes são familiares. Deus atenta ao perverso. Os perversos são levados rapidamente na superfície das águas. A porção deles na terra é maldita, e por isso já não andam pelos caminhos das vinhas. A seca e o calor desfazem as águas da neve. A sepultura faz o mesmo com os que pecaram. A mãe se esquecerá deles, os vermes os comerão com gosto. Nunca mais haverá lembrança deles. A injustiça será quebrada como uma árvore. Maltratam as estéreis, que não têm filhos, e não fazem o bem às viúvas. Mas Deus, por sua força, prolonga os dias dos valentes. Eles se veem em pé quando desesperavam da vida. Ele lhes dá descanso, e nisso se apoiam. Mas os olhos de Deus estão atentos aos caminhos deles. São exaltados por breve tempo. Depois passam colhidos como todos os demais. São cortados como as espigas do trigo. Se não é assim, quem me desmentirá e anulará as minhas palavras? Jó 25. Terceira fala de Bildade. Pode o homem ser justo diante de Deus? Então Bildade, o suíta, tomou a palavra e disse: a Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Será que é possível contar os seus exércitos? E sobre quem não se levantará a sua luz? Como pode o mortal ser justo diante de Deus? E como pode ser puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos dele. Quanto menos o homem, que é larva, e o filho do homem, que é verme. Jó 26. Jó critica Bildade. Então Jó respondeu: como você sabe afirmar o que não tem força? Como você sabe socorrer o braço que não tem vigor? Como você sabe aconselhar o que não tem sabedoria e revelar plenitude de verdadeiro conhecimento? Com a ajuda de quem você profere tais palavras? E de quem é o Espírito que fala em você? Continuação da terceira fala de Bildade. A grandeza do poder de Deus. Os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores. O mundo dos mortos está desnudo diante de Deus.
e não há coberta para o abismo. Ele estende o norte sobre o vazio e faz a terra pairar sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens, e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre ele estende a sua nuvem. Traçou um círculo sobre a superfície das águas, no limite entre a luz e as trevas. As colunas do céu tremem e se espantam diante da sua ameaça. Com a sua força, dominou o mar, e com o seu entendimento, despedaçou o monstro Raabe. Pelo seu sopro, o céu se aclarou, a sua mão feriu a serpente veloz. Eis que isto são apenas as bordas dos seus caminhos. Dele temos ouvido apenas um leve sussurro, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Chegamos ao fim da leitura de nosso 122º dia. Sigamos juntos até o final. Que o Senhor seja com o teu espírito e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. E não se esqueça, aquele que ouve a palavra e também a coloca em prática é bem-aventurado no que realiza. Um abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.